A maldade humana pode se manifestar de formas tão chocantes e incompreensíveis que deixam marcas profundas não apenas nas vítimas, mas em toda a sociedade. No vídeo de hoje, vamos relembrar os casos de assassinos frios e cruéis que chocaram o mundo, não apenas pelos crimes que cometeram, mas pela completa falta de arrependimento que demonstraram. De olhares cínicos a risadas perturbadoras, suas atitudes diante da justiça desafiam qualquer noção de humanidade. Prepare-se, porque as histórias que você está prestes a ouvir são tão assustadoras quanto revoltantes. Luiz Bracamontes. O dia era 24 de outubro de 2014, e um xerife do bairro de Arden Arcade, Sacramento, na Califórnia, nos Estados Unidos, chamado Danny Oliver, de 47 anos, estava fazendo a sua ronda noturna, algo cotidiano em sua rotina, quando reparou em um carro suspeito estacionado em um motel. E apenas fazendo o seu trabalho, ele foi checar se estava tudo certo. O policial se aproximou da janela do carro e, ao se abaixar, ele enxergou um homem, Luiz Bracamontes, um mexicano de 34 anos, juntamente com uma mulher que não foi identificada. Luiz, sem motivo algum, se levantou e disparou contra Oliver e seus companheiros, deixando apenas um dos 3 policiais vivos. Após o ocorrido, o casal saiu em uma série de crimes pelo estado, roubando carros e até chegaram a quase matar um civil, no qual eles estavam roubando. O destino os levou para Auburn, uma cidade próxima a Sacramento, e foi quando as coisas ficaram ainda piores. Eles roubaram outro carro, mas dessa vez, houve uma troca de tiros com 2 policiais, e foi quando um dos policiais se separou do grupo. Michael Davis, um policial de 42 anos, que agora estava sozinho, acabou sendo baleado, sendo o segundo policial que havia sido assassinado por Luiz. A polícia agora não podia deixar Luiz continuar livre e matando quem ele bem entendia. Eles colocaram todas as autoridades da região em uma caçada humana atrás do assassino. E não deu outra. No final do dia, Luiz Bracamontes já estava preso. Ele acabou sendo levado sob custódia e seria julgado pelo assassinato de Michael Davis Jr., de 42 anos, e Danny Oliver, de 47. Mesmo que Luiz fosse um assassino frio, o que chamou a atenção de todos foi a maneira de como ele se comportou no tribunal durante seu julgamento. Esse homem começou a causar tumultos logo cedo, dando gargalhadas enquanto seus crimes estavam sendo lidos, zombando do que havia feito, ofendendo as famílias e a profissão dos homens que ele havia assassinado. Era como se ele não sentisse remorso algum pelas vidas que ele mesmo tirou. Até um ponto do julgamento que ele chegou a dizer: "Eu vou matar mais policiais já já." Então, como se não bastasse zombar das vidas que ele já havia tirado, ele estava ameaçando que se ele saísse, ele iria matar muito mais policiais. Por conta de seu comportamento, o juiz Steve White ordenou que Luiz fosse levado para fora do tribunal, pois estava causando transtorno demais. Não muito tempo depois, por decisão unânime do júri, Luiz Bracamontes foi sentenciado à morte em 2018. Michael Madison. Em outubro de 2001, em East Cleveland, em Ohio, foi quando a vida de um homem chamado Michael Madison começou a ter uma reviravolta sombria. Nesse dia, ele arrastou uma menina de 18 anos até o fundo de uma casa e lá tentou estuprá-la. Por sorte, alguns policiais que estavam por perto viram tudo e correram para socorrer a menina e prenderam o homem no mesmo instante. Mesmo depois de ter tido acesso a tratamento psicológico, enquanto servia 4 anos pela tentativa de estupro, o histórico de crime deste homem estava apenas começando. Após conseguir a sua liberdade, Michael voltou diretamente para sua cidade natal, em East Cleveland, onde deveria se registrar como um agressor sexual no estado de Ohio. Mas o homem ignorou todos os tipos de instruções as quais lhes foram dadas e logo se envolveu com outros criminosos. O homem, que agora estava usando o endereço de sua mãe como moradia, conheceu uma garota chamada Brittany Darby, com quem engatou um relacionamento e em 2012 convenceu a nova namorada para que fosse morar com ele e, incrivelmente, a menina aceitou. E foi aí que a história de Michael começou a ficar ainda mais macabra. Em 20 de setembro de 2012, uma mulher chamada Shatisha Shiley desapareceu. E a preocupação apenas aumentou quando a mulher não compareceu ao funeral do seu próprio irmão, algo que alertou a todos. Mas não parou por aí.
No ano seguinte, mais 2 mulheres, Shirelda Terry e Angela Deskins, desapareceram sem deixar nenhum rastro. E o que isso tem a ver com o caso? Bom, não muito tempo depois, Brittany, a namorada de Michael, começou a sentir um cheiro terrível dentro de sua residência. O homem então tentou desviar a sua atenção, dizendo que provavelmente era algum bicho que havia entrado nos dutos de aquecimento, ficou preso e morreu lá dentro. Mas aquele cheiro não estava vindo de um animal. Em 19 de julho de 2013, o cheiro agora era tão forte que as pessoas na rua o sentiam, até que alguns vizinhos que já não aguentavam mais aquele mau cheiro começaram a investigar de onde estava vindo. Foi quando encontraram sacos de lixos pretos, e a cena que eles presenciaram foi terrível. Corpos de mulheres já em decomposição. Foi o cenário que aqueles pobres vizinhos que apenas queriam resolver o mau cheiro encontraram. 2 das vítimas tinham claros sinais de estrangulamento, enquanto a terceira, ninguém conseguiu identificar a causa da morte. As autoridades não perderam tempo e Michael, já com um histórico criminal e pela proximidade do local onde os corpos foram encontrados, foi colocado como suspeito prioritário. Em 2016, mesmo após sua defesa ter conseguido segurar e até tirar algumas acusações, Michael, que estava com 39 anos, estava para ser julgado por homicídio qualificado para cada vítima, 3 acusações de sequestro, 3 acusações de abuso grave de cadáver, uma acusação de estupro e uma acusação de porte de armas por um ex-presidiário. Em 20 de maio do mesmo ano, o júri o condenou culpado em todas as acusações e o homem foi sentenciado à morte. Em um dos seus últimos julgamentos, o pai de uma das vítimas, que além de ter passado por uma tremenda perda, estava de frente com o criminoso. O pai, que somente sentia luto, tristeza e raiva, questionava os motivos por trás das atrocidades cometidas por Michael, o qual, o tempo todo, esboçou um sorriso cínico, debochando da dor do pai da vítima. O homem, agora mais furioso do que já estava, atacou o criminoso, que manteve o mesmo sorriso, mostrando que ele não sentia remorso pelos crimes hediondos que ele havia cometido. E mesmo depois de receber a sentença de morte, ele manteve o sorriso cínico. Thomas T.J. Lane. Em 27 de fevereiro de 2012, na cidade de Chardon, Ohio, nos Estados Unidos, T.J. Lane, um estudante de apenas 17 anos na época, foi o responsável por um ataque em uma escola, que deixou todos devastados. Nesse dia, todos estavam na parte comum da escola, conversando e comendo, quando Lane entrou armado com uma pistola e uma faca e prosseguiu até uma mesa, onde um grupo de amigos estava sentado. Chegando lá, ele começou a disparar. O seu primeiro tiro foi direto em um aluno chamado Russell King Jr. Era como se esse garoto fosse o alvo principal de Lane. Depois do primeiro tiro, uma confusão começou dentro do refeitório, com todos os adolescentes correndo e gritando, tentando se proteger. Lane disparou cerca de 10 tiros, no qual acertou 6 estudantes. 3 desses 6 vieram a óbito nos dias seguintes. Às 12h30 do dia 28 de fevereiro de 2012, Daniel Parmertor, de 16 anos, Russell King Jr., de 17, e Demetrius Hewlin, de 16 anos, foram declarados mortos. Após o tiroteio, os alunos elogiaram 2 professores, Frank Hall e Joseph Ritchie, como heróis. Os alunos expressaram agradecimentos a eles por suas ações corajosas. Hall teria atacado o atirador, que estava apontando sua arma para ele. O professor Joe Ritchie tinha acabado de começar sua aula de matemática quando ouviu tiros e ordenou que seus alunos se trancassem. Ouvindo gemidos do lado de fora da sala de aula, Ritchie vestiu um colete à prova de balas, abriu a porta e arrastou o aluno ferido Nick Walczak para a sala de aula, onde administrou os primeiros socorros. A família de Walczak não conseguiu descrever em palavras a gratidão que sentiam por Ritchie ter salvado a vida de seu filho. Lane logo foi preso pela polícia do lado de fora da escola, perto de seu carro estacionado, próximo ao local onde tinha acontecido o ataque. Mesmo com uma investigação severa, não foi descoberto o real motivo de tamanha maldade. Lane não sofria bullying e não parecia ter problema algum com os outros colegas de escola. Mas o que foi descoberto é que seu pai, Thomas Lane Jr., tinha um histórico criminal relacionado à violência doméstica. Então muitos assumiram que TJ
Pode ter sido vítima de abusos físicos e descontou a raiva em pessoas que não tinham nada a ver com o seu sofrimento. Porém, nenhum motivo concreto foi constatado. E o que deixa a história desse garoto ainda mais perturbadora é o que aconteceu em seu julgamento. Após ser preso e confessar o que tinha feito, o julgamento do garoto de 17 anos começou. E ao contrário do que muitos possam pensar, este garoto não mostrava remorso algum sobre tudo o que ele tinha feito. Pelo contrário, Lane entrou no tribunal com uma camisa social azul. E minutos depois de começar o julgamento, ele desabotoou sua camisa. E para a surpresa de todos os presentes, inclusive seus advogados, o garoto estava com uma camiseta branca por debaixo da camisa social, onde estava escrito com uma caneta preta Killer, ou assassino em português. Porém, as provocações não pararam por aí. O assassino constantemente ficava rindo dos familiares de suas vítimas, enquanto eles estavam testemunhando. Ele até chegou a mostrar o dedo médio para todos os familiares de uma das vítimas. O júri do caso, que estava buscando naquele garoto algum tipo de remorso ou arrependimento, encontrou apenas cinismo e uma frieza inumana, algo que não pegou bem para o caso dele. E logo, ele foi declarado culpado em todas as acusações e condenado a 3 prisões perpétuas consecutivas, deixando bem claro que TJ Lane nunca mais se verá livre. Isabel Martinez. Um por um, uma mulher esfaqueou seus 5 filhos e também seu marido, matando 4 de seus 5 filhos, dentro de sua casa no condado de Gwinnett, na Geórgia, Estados Unidos. Isabel Martinez, uma mulher mexicana, entrou nos Estados Unidos ilegalmente e criou a sua vida sem nenhum problema. Se casou com Martin Romero, com quem teve 5 filhos. Uma vida considerada o sonho de muitos imigrantes que estão em busca de uma vida melhor. Bom, esse sonho estava prestes a se tornar um pesadelo. A família havia recém se mudado para Loganville, uma pequena cidade a cerca de 60 quilômetros a leste de Atlanta. As pessoas da vizinhança viam aquela família como uma casa cheia de amor. As crianças saíam para brincar na rua, faziam amizade com facilidade e o casal aparentava se amar. Mas o que aconteceu no dia 6 de julho de 2017 chocou a todos que tiveram conhecimento da história. Em um dia comum, a família estava reunida em casa, até que Martinez, que na época tinha 33 anos, pegou uma faca e atacou seu marido, não o soltando até que o mesmo não estivesse respirando. E quando se achava que ali o ato tinha terminado, a mulher com a mesma faca foi atrás de seus filhos, esfaqueando um por um, até que só sobrasse ela. As 4 crianças mortas foram identificadas como Isabela Martinez, de 10 anos, Dakota Romero, de 7 anos, Dylan Romero, 4 anos, e Axel Romero, de apenas 2 anos, e o pai, Martin Romero, de 33 anos. Às 4h47 da manhã do dia 7 de julho, Martinez ligou para a polícia e, por falar apenas espanhol, as autoridades tiveram dificuldade para entender o que a mulher estava dizendo no telefone. Até que, após muito tempo, entenderam que aquela mulher estava se entregando por ter matado a sua família inteira. Quando a polícia chegou no local, a mulher logo foi detida e, para a surpresa de muitos, uma de suas filhas havia sobrevivido. Diana Romero, uma menina de 9 anos, que foi urgentemente atendida e levada para o hospital, onde em estado grave foi tratada. Isabel Martinez fez sua primeira aparição no tribunal perante o juiz Michael Thorpe, do condado de Gwinnett, um dia depois de ter sido detida por ter assassinado sua família, em sua residência em Loganville. Uma sorridente Martinez posava para as câmeras de notícias antes de sua audiência começar, dando aos repórteres um duplo polegar para cima, e quando olhava para o júri, sorria e fazia um gesto como se estivesse orando. A mulher acreditava cegamente que os seus atos haviam sido por uma boa causa e que ela tinha mandado toda a sua família para o céu e para a eterna salvação. E sem peso em sua consciência, quando o juiz listou as acusações que ela enfrentava, apresentadas como 5 acusações de homicídio doloso, 5 acusações de homicídio e 6 acusações de agressão agravada, Martinez balançou a cabeça como se dissesse não. A mulher também disse ao juiz, por meio de um intérprete de espanhol, que não queria um advogado. Uma mãe, que tinha acabado de matar 4 de seus filhos e seu marido, estava sentada enquanto ouvia sua sentença de morte.
E mesmo assim, não demonstrava nenhum remorso ou arrependimento. Pelo contrário, ela olhava para todos e sorria, como se o que ela tivesse feito fosse algo completamente normal e ela tivesse salvado a sua família. Diana Romero, uma menina de 9 anos, vai passar o resto de sua vida com um buraco em seu peito, pois perdeu a sua família inteira em apenas uma noite, e pelas mãos de sua própria mãe. Em 2018, as autoridades constataram que Martinez sofria de severos problemas mentais e retiraram a pena de morte da sua sentença. Familiares e vizinhos disseram que a morte de seu pai havia alimentado uma depressão profunda. Há relatos de que a mulher chegou a dizer para uma de suas filhas que ela a estava mandando para se reencontrar com seu avô no céu. A mulher, enfim, foi condenada a 5 prisões perpétuas. Danta Wright. Em 4 de outubro de 2016, Jordan Klee, um jogador juvenil de futebol americano e estudante da escola Pioneer High School, tinha apenas 18 anos quando foi roubado de seu futuro promissor, sendo assassinado em Ann Arbor, cidade de Michigan. Juntamente com outros 2, o responsável por isso foi Danta Wright, um garoto de 17 anos que, após assaltar Jordan, disparou friamente contra a parte de trás da cabeça do garoto, fazendo com que ele caísse sem vida no mesmo momento. A notícia se espalhou, e as pessoas demandavam que a justiça fosse feita. O garoto logo foi preso e seu julgamento havia começado, e com ele, as provocações de Danta. O adolescente que admitiu ter assassinado Jordan Klee, de 18 anos, em Ann Arbor, estava sorrindo e quase rindo enquanto os familiares de sua vítima liam declarações de impacto perante o tribunal. E mesmo depois de zombar da família da vítima, mostrando que não tinha remorso, dirigiu-se ao tribunal dizendo: "Só quero dizer a vocês que estarei em casa em breve. Amo minha família." A atitude de Wright não agradou ao juiz, David Swartz, que perguntou aos promotores se o acordo de sentença era muito brando, e chegou a dizer: "Vendo você sentado aí, sorrindo, rindo, balançando a cabeça como se isso não fosse grande coisa, me deixou muito tentado a simplesmente dizer: não vou aceitar esse acordo de sentença e iremos a julgamento. E se você for condenado por homicídio doloso, irá para a prisão pelo resto da vida. Isso significa que você morrerá lá. É isso que estou tentando fazer." Durante um breve recesso, a família teria pedido que o caso não fosse a julgamento, porque eles queriam seguir em frente e não continuar naquele sofrimento. Eles queriam apenas que aquele julgamento fosse encerrado e o assassino de Jordan fosse condenado, para que assim eles pudessem passar pela fase de luto. O advogado de Wright pediu desculpas em nome do adolescente após o intervalo, dizendo que ele sofria de problemas emocionais e que algumas pessoas demonstram medo sorrindo. Pela escolha da família da vítima, que não queriam mais passar por julgamentos e apenas encerrar o caso, Wright foi condenado a 23 a 50 anos de prisão pelo assassinato de Klee. No final do dia, a mãe da vítima chegou a dizer: "O meu Jordan não tem futuro. Jordan não pode mais escolher ir para uma faculdade. Jordan não pode mais escolher mudar." Wade Wilson. Wade Wilson nasceu em Fort Myers, na Flórida, nos Estados Unidos, e é fruto de um relacionamento entre adolescentes. Os pais de Wade decidiram colocar a criança para adoção logo cedo. Candy e Steve Wilson, pessoas que frequentavam a mesma igreja dos avós maternos do bebê, adotaram o menino. Ele cresceu na cidade de Tallahassee, na Flórida. Um ex-colega, cujo nome não foi divulgado, disse que o jovem era problemático. Outro ex-colega falou que Wilson teria chegado a roubar o carro de seus pais adotivos e desaparecido por 3 dias ainda quando era adolescente. E a lista de crimes deste homem estava prestes a aumentar. Wilson, então com 25 anos, conheceu Christine Melton, de 35, e uma amiga dela, Stephanie Sailors, em 7 de outubro de 2019, em um bar na cidade de Fort Myers, na Flórida. O trio deixou o estabelecimento depois que ele fechou e foi até a casa de um homem chamado Jason Shepard, onde ficaram por horas antes de irem embora pela manhã. Depois, Christine, Stephanie e Wilson foram para a casa de Christine, na cidade de Cape Coral, na Flórida. Após algum tempo, Stephanie foi embora e o homem estrangulou a dona da residência até a morte enquanto ela dormia. Não satisfeito, ele também roubou o carro da vítima e dirigiu para encontrar sua namorada, Melissa Montanez. Melissa se recusou a entrar no carro onde Wilson estava e
e foi agredida por ele. Apesar disso, ela conseguiu fugir. Então, Wilson continuou a dirigir o carro pelas ruas até encontrar uma mulher na rua, que posteriormente foi identificada como Diane Ruiz. Diane tinha 43 anos e estava caminhando por uma rua de Cape Coral. Wilson parou o carro e fingiu pedir informações para ela. Wilson atraiu Diane para o carro e tentou estrangulá-la. O criminoso ainda dirigiu até um terreno baldio e espancou e estrangulou a vítima após ela tentar fugir. Ele ainda empurrou a vítima para fora do carro e a atropelou de 10 a 20 vezes. Após os crimes, Wilson teria ligado para o pai biológico, Steven Testaseca, diversas vezes. O criminoso disse que havia matado 2 mulheres e narrou detalhes das ações. Ele queria que seu pai sentisse o mesmo prazer que ele estava sentindo após matar aquelas mulheres. Steven, então, colocou o telefone viva voz e a mãe biológica de Wilson ouvia e repassava as informações que o homem dizia à polícia. O pai de Wilson perguntou a localização do filho e disse que enviaria um carro por aplicativo. Porém, Testaseca informou o paradeiro do homem à polícia. Ele fugiu, mas foi preso em 8 de outubro de 2019. Em seu julgamento, o homem não tinha um pingo de remorso e nem arrependimento. Enquanto os crimes estavam sendo lidos, ele manteve uma feição tranquila, e nem mesmo quando o júri leu que todos decidiram que a sentença que lhe cabia era a de morte, o homem sequer teve uma reação. Quando o momento chegou, o juiz do caso deu a sentença para Wilson. Você está condenado à morte. Algo que para alguém comum faria a pessoa reagir de alguma maneira. Mas não Wilson, que deu um sorriso de canto de boca e se levantou para sair do tribunal. Incrível como às vezes o ser humano pode ser frio e sem empatia pelo próximo. Infelizmente, não podemos mudar o passado, mas podemos honrar a memória das vítimas ao garantir que essas histórias nunca sejam esquecidas. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, para que assim a gente continue trazendo mais conteúdos como esse. Eu te convido a se inscrever no canal e assistir algum dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. E vamos ficando por aqui. Eu te vejo depois.